Você já ouviu falar a frase sobre futebol, política e religião não se discute? O que acha de falarmos sobre isso? Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola e mãe de um menino lindo, Gael, de 2 anos. Olá, sou Dejair Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai de uma menina de 7 anos. Tu sabe que, ouvindo essa frase, eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi essa frase na minha infância em especial, que a gente não devia falar sobre futebol, religião e política, né? Que são assuntos que não se discutem. E aí eu fico pensando, o que será que motivou as pessoas a falarem isso, né? Por que será que a gente não podia falar sobre esse determinado assunto? Tu já parou para pensar sobre isso? Ou tu já ouviu essa frase na tua infância também, Grilo? Nossa, certo, com certeza ouvi essa frase. E aí, como a gente sempre faz em todos os nossos vídeos, onde a gente busca exatamente refletir sobre o passado, eu considero, Carol, que isso vem muito daquela época da ditadura, aquela época ali onde, né, no passado a gente não podia falar sobre as coisas, né? Era extremamente proibido se falar, principalmente sobre política, né? Religião, há não muito tempo atrás, ela tinha uma supremacia, então também se tinha todo um cuidado a se falar da religião. E eu acredito que o futebol é por lidar com uma das paixões mais fervorosas do ser humano, né? Então, mas eu fico pensando assim, ao ponto que isso pautou a nossa infância, o que me preocupa, e na verdade o que nos preocupa, que eu sei que falo por nós dois, é o quanto isso prejudica nos dias de hoje. Porque eu percebo, Carol, que isso acaba trazendo 2 malefícios. O primeiro, que é o fato de tu não aprender a questão da diplomacia, de construir um diálogo, né, partindo de pontos diferentes, né, de opiniões diferentes. E o segundo, e pior de todos, é que tu acaba não aprendendo sobre isso. Tu não sabe como funciona, tu não sabe como lidar com aquilo, e aí, sem dúvida, tu cria uma barreira muito grande. Com certeza. Eu fico pensando que esse tipo de assunto, eles são assuntos polêmicos e geralmente as pessoas divergem, né? Nem todo mundo é da mesma religião, as pessoas torcem para times diferentes e acreditam em filosofias de partidos políticos diferentes. Então, eu acho que essa frase, ela está muito pautada na questão da divergência. E talvez porque as pessoas divergem, elas acabam brigando. É um assunto que gera muita polêmica e, no fim das contas, acaba trazendo essa questão da briga, da desavença, da discussão. Então, a gente cresceu ouvindo isso, né? Por que a gente não pode falar sobre determinado assunto só porque a gente diverge dele, né? Só porque a gente tem opiniões diferentes. E isso cresceu na gente, trouxe para a gente, para a nossa geração, a geração dos pais de hoje, uma versão muito grande. Então, não é à toa, quando a gente começa ou puxa um assunto ou fala alguma coisa relacionada à política, e uma pessoa diz, não, muito obrigado, eu não gosto disso, eu não quero falar sobre isso, eu não me meto com política, eu não entendo de política, ou não vamos falar sobre futebol, não, religião é uma coisa que a gente não discute. E vira e mexe, quando a gente está falando, conversando com outros pais ou pessoas da nossa idade, esse assunto, ele brota, ele aparece. Então, eu sempre fico pensando assim, o que motivou a gente a ter essa aversão a esses 3 conteúdos? E que fazem parte da nossa vida, mas que a gente não fala porque a gente cresceu sendo programado, que era um assunto que a gente não podia comentar. E, por consequência disso, a gente não fala sobre isso com os nossos filhos. E o quanto eles estão sendo preparados para pensar a respeito da sua fé, a respeito em poder conversar, ou, né, quando diverge de algum determinado assunto, ou as questões políticas também, né? Então, é um assunto que a gente não se prepara tanto, ou a gente diz às vezes, não, isso aí não é para mim, eu não quero me envolver com política, só que a gente, de certa forma, mesmo não querendo se envolver, acaba envolvido, porque esses políticos, eles legislam sobre as nossas vidas.
Né? Então não tem como a gente dizer que a gente não faz parte disso, política não faz parte da minha vida, faz sim, e a gente precisa aprender a conversar sobre isso e principalmente ensinar as próximas gerações a conseguir pensar e raciocinar e dialogar de maneira diplomática sobre o assunto, né? A gente vem dizendo muito que a criança vê o mundo através dos olhos dos pais. Se nós formos pensar assim, mais aprofundadamente sobre isso, né, que tipo de criança, né, que eu estou criando hoje e que adulto ele vai se transformar? Se eu hoje pretendo que o meu filho, ao se tornar um adulto, né, tenha um pensamento crítico, tenha, né, as suas próprias opiniões e principalmente saiba colocar as suas opiniões, a gente não pode criar uma barreira, dar um limite para certos assuntos, ou, né, isso não se fala, aquilo se fala. Então, a partir do momento que eu acho que tu cria bloqueios sobre certos assuntos, ele acaba, né, infelizmente, ele acaba assim, acontecendo em outros lugares também, né? Acaba se amplificando para outros lugares também. Então a gente tem que se sentir à vontade, sim, para conversar. E quando a gente fala em religião, futebol, política, eu acredito que a questão não é tomar partido, né? Tanto do time do coração ou da religião que se acredita, ou principalmente do partido político que vai seguir ou não, mas de entendimento de como funciona. Eu tenho que saber o que faz, né, como funciona, como acontece, né, o que certa função vai operar, ou quais são as diferenças dentro das religiões, porque, na verdade, aquilo que a criança não aprende comigo, ela fica à mercê do mundo. Né? Então, assim, eu também entendo que eu não acho que os pais, claro que os pais têm que colocar a sua opinião, o seu time, o seu partido, a sua religião, mas tentar deixar que isso seja uma construção na cabeça da criança, mostrando para ela as partes que formatam esses três universos. Eu penso isso sobre duas óticas. Primeiro, como a gente vai se preparar para ter opinião sobre alguma coisa que a gente não sabe nada sobre? E se a gente não pode conversar com alguém sobre determinado assunto, porque é um assunto que a gente não conversa, como aquele ditado fala, como é que vai despertar o interesse da pessoa? Primeiro, né? Como é que a pessoa vai ter um interesse sobre uma coisa que ela nem escuta falar, porque é proibido e a gente não conversa, certo? E segundo, como é que ela vai decidir sobre isso no futuro? Boa. Se ela não entende nada sobre isso, né? Se ela não se preparou, se ela não pôde conversar, como é que ela vai aprender a ter gentileza apesar das discordâncias? Como é que ela vai aprender que adversário não é inimigo? Né? A pessoa pode torcer por um time contrário, mas não necessariamente ela precisa ser meu inimigo. E talvez essa questão da rivalidade do futebol, aqui, por exemplo, no Sul, é tão assim marcante, né? As torcidas, ou é Grêmio ou é Inter, e essa rivalidade, ela é tão presente. Será que talvez não veio desse pensamento? Que é uma coisa que a gente não pode conversar? Será que isso não alimentou? Né? Então, a gente, de fato, precisa fazer com que as nossas crianças entendam que sim, é um assunto que a gente pode conversar, que sim, a gente pode conversar sobre o que a gente quiser com as pessoas, desde que a gente saiba respeitar as opiniões. Eu concordo plenamente. E acrescento assim, eu penso que à medida que tu desenvolve esses pensamentos com os teus filhos, sabe? Primeiro, tu vai buscar informação para ti, e isso já vai estar te aprimorando, te capacitando, e uma das principais quesitos que a gente vem trazendo na atualização pendente é o fato de tu buscar habilidades, tu buscar ferramentas para te capacitar na missão de paternar. Então, se tu buscar entender mais sobre os universos para tu ensinar para o teu filho, são dois aprendizados, né? O adulto que está aprendendo melhor, a criança que vai aprender através dos olhos dos pais e mais uma vez, o cuidado com o que a gente fala hoje, que vai determinar
né, o tipo de fala que a criança vai ter no futuro sobre essas questões. Eu acho muito engraçado no futebol, porque tem uma coisa visceral, né, que na verdade tu nunca vai aceitar que o time foi melhor que o teu. É o teu que não jogou bem, é o juiz que fez alguma coisa, sabe? Então é muito louco assim, porque cria um sentimento, né, que tu tem e aí tu transmite para tua criança e depois ela vai ter esse mesmo sentimento. E hoje, Carol, uma coisa triste assim que a gente vivencia dentro da minha família é que a minha esposa, né, o pai fervoroso, gremista, assim, no último dos graus, só que aquele gremista que xinga, que briga, que reclama do time, quando eu boto aqui algum jogo para assistir, dispara nela um sentimento ruim, uma sensação ruim sobre o esporte, sabe, que eu acabo apenas lamentando, né? Então, do quanto, às vezes, as nossas paixões, né? Aí daqui a pouco tu vai defender o teu entendimento político e aí tu começa a defender de uma forma fervorosa o quanto isso o teu filho vai levar. E qual que é o problema disso? O problema disso é que isso não vai abrir a mente da criança para ela entender o porquê daquilo. Ela simplesmente vai levar o que tu está dizendo como verdade, sem querer buscar o entendimento dessa verdade. E nós temos sim que saber sobre como funciona, falar sobre a mesa, falar sobre dinheiro, falar sobre política, falar sobre futebol e ensinar que as pessoas podem ter as suas opiniões e que é saudável que se tenha essas opiniões, né? E o quanto de aprendizado eu desenvolvo a conversar com uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha. Isso. É que quando a gente fala desses assuntos, a gente está falando de paixões, né? De coisas que mexem com o nosso lado muito primitivo. E às vezes a gente não sabe lidar com esse tipo de reação, né? A gente tem mais dificuldade de controle desse tipo de reação. Então, por isso que a gente acaba trazendo marcas, como acontece com a tua esposa, né? Marcas que acabam ficando para a vida adulta. Então, isso gerou nela, por ser uma coisa que não era tão saudável ou não tratada da maneira adequada, gerou nela uma aversão, que era o que eu falava lá no início. A gente acaba tendo aversão a esse tema e não para pensar sobre ele, esses temas, né? E a gente não conhece, porque a gente conhece, a gente não sabe se posicionar, nem tem opinião, às vezes, sobre determinado assunto. Por quê? Porque a gente não pode falar sobre ele. Então, não é uma coisa que gerou uma curiosidade, que eu fui atrás, que eu busquei, que eu pesquisei, embora não tenha sido falado na infância. Não, eu simplesmente tive como a verdade de que a gente não fala sobre esse assunto porque ele é polêmico e não é bom. Mas por quê, né? Por que a gente não pode conversar, não pode aprender, não pode saber mais? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço ou não sei? Como é que eu vou ter opinião sobre isso? E a gente tem filhos que hoje começam a votar muito cedo, né? Sem muitas vezes ter parado para, quando a gente fala da questão de política, né? Essas frases que a gente escuta desde a infância, mas político é todo mundo corrupto. Sim, tem muitos políticos que sim, que se usam da sua função, do seu cargo para praticar a corrupção. Existe, sim, de fato, mas todos são? Por conta de que muitos são, todos são? Não necessariamente, né? E aí a gente acaba não podendo gerar essa questão da mudança que é necessária. Então, as pessoas boas, porque foram educadas, pensa como isso é impactante. As pessoas boas, porque foram educadas, sabendo que não se pode falar de política, não é um assunto que me pertence, não se envolvem nesse meio. Logo, a gente não tem candidatos bons em quem a gente possa votar. Porque as pessoas não se colocam nesse papel, né? Então, olha como isso é interessante da gente pensar o quanto a gente está criando os nossos filhos para serem cidadãos, né? Não só pessoas honestas, pessoas justas, pessoas boas, mas são cidadãos e têm um dever civil quanto a isso. Então, política sim faz parte da nossa vida, futebol sim faz parte da nossa vida e fé também. E religião também. Então, por que a gente não pode conversar sobre isso, né? Por que a gente não pode discutir com a nossa criança e ensinar ela a entender como funciona a democracia, por exemplo?
né? A gente simplesmente não fala, porque não foi preparado para isso, e aí não conhece, e aí não pode preparar a nossa criança para isso. Mas essa mudança tem que partir da gente. Tem que começar por nós, porque a gente precisa de um mundo, de um país que seja melhor, com uma legislação, uma política melhor realizada. E isso vai partir do nosso empenho em preparar as nossas crianças para quando elas forem adultas, elas entenderem melhor sobre isso e poderem realizar, ou se for da vontade deles, se colocarem nesses cargos, para que a gente tenha pessoas honestas trabalhando nessas funções que são necessárias, para a democracia elas são necessárias, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente educar as nossas crianças para isso. Senão, não. Verdade. E eu penso que isso... Aí eu sempre faço aquela reflexão, né? Tá, mas de repente algum pai, alguma mãe está nos assistindo e está dizendo assim, não... Mas isso agora, o que meu filho de 3, 4 anos tem a ver? Da onde que eu vou estar ensinando esse tipo de coisa para ele? E aí, pais, é aquilo que a gente vem falando, né, ao longo de todos esses meses, ao longo de todos esses conteúdos. A tua criança, ela está aprendendo a todo momento, a todo momento. E ela está aprendendo através dos teus exemplos, das tuas falas, das coisas que ela recebe de ti. E é aquilo que a gente diz, né? Se o meu pai e a minha mãe estão dizendo isso, amém. Então, essa é a verdade. Então, por mais que é mais fácil, né, eu criar uma criança com a mente aberta, onde eu digo para ela desde pequena, respeita a opinião dos outros, mas nunca deixa de colocar a tua, do que se eu disser para uma criança, não fala sobre isso, porque tu não pode falar sobre isso, porque tu é criança e não tem nem que estar participando desta conversa. E aí essa criança, ela toma isso para si, quando ela chega na fase de adolescente, ali ela já não está tão aberta, e eu sempre digo, o momento de falar com os filhos, de colocar coisas boas na cabeça deles, é na primeira infância, para que eles cheguem na adolescência, que é um momento de mudança corporal, hormonal, né, de várias construções e desconstruções, onde os relacionamentos, pais e filhos, têm o seu primeiro choque, né, aquela criança que às vezes tem vergonha do pai levar na escola, sabe, do abraço e do beijo da mãe em público. Então, assim, mas são as coisas que eu construí agora que vão fazer a diferença na chegada da adolescência e principalmente ao passar dela. E são questões super simples, né? São coisas de dia a dia. E não necessariamente a gente vai precisar ficar falando de política com o nosso filho pequeno, ou falando de futebol, ou falando de religião. Por exemplo, a religião é super simples, né? Quando a gente fala da questão do ensino da fé para a nossa criança, a gente não precisa ficar discutindo. Ela tem que ver que isso faz parte da vida da família. E o mesmo quando a gente fala dos outros assuntos, né? Se a gente quer que o nosso filho possa se posicionar e ser uma pessoa que entenda sobre esses assuntos e seja capaz de conversar com outra pessoa, mesmo que com opinião divergente, mas que saiba ter um bom diálogo respeitoso, a gente tem que ensinar isso desde pequeno. Ensinar que a nossa criança tem que aprender a pensar sobre as coisas. E para pensar sobre as coisas, ela tem que conhecer. Então, dizer que não, a gente não conversa, a gente não está ajudando, né? E a gente precisa, sim, colocar nossa criança nessa condição de curiosidade sobre isso. Como funciona o nosso regime político? Por que a gente não pode conversar com a nossa criança a partir do momento que ela tem entendimento sobre isso, né? Então, dialogar com o nosso filho sobre o assunto, ou sobre todos os assuntos que partir do interesse da criança, já é uma prática que vai ajudar a criança a se posicionar a respeito disso no futuro. Verdade. A gente espera que você abra o seu coração para esse assunto, que a gente possa, né, ter te tocado de alguma forma sobre essa questão, né, que a gente busque cada vez mais, né, entender que a missão de educar um filho ela é complexa, mas ela é abençoada. Né? Ela é uma coisa que a gente, se a gente buscar as ferramentas, nos capacitar para isso. E aí, quando se fala de crianças, é entender que elas pensam de forma ilógica, mágica, né, de forma literal. Então, se nós buscarmos maneiras
de uma forma lúdica, de explicar para a criança como funciona, né, o passo a passo, o que cada um faz ali, que existe, né, por que existe um presidente, o que é um padre, o que é um pastor, qual é a diferença, por que tem tantos times né, por que eu torço para um time, fulano torce para outro time, sabe? E quais são os benefícios e as tristezas e os ganhos de tudo isso. Eu não tenho dúvida que as nossas crianças vão estar ganhando muito e principalmente se tornando adultos críticos, protagonistas, que vão sim dar a sua opinião, saber colocar a sua opinião, né, de forma muito bacana. Então, acho que a gente pode resumir esse nosso conteúdo de hoje em 6 dicas para os pais, né? Perfeito. De como preparar a sua criança. Então, primeiro, ensinar a sua criança a pensar sobre os assuntos, a conversar sobre. Ela tem, então, o direito de conversar com seus pais sobre os assuntos, não só com os pais, com o amiguinho, com quem ela quiser, ela pode conversar sobre os assuntos do interesse deles. Terceira dica, só se entende o que se conhece, né? Senão a gente não é capaz de entender. Quarta dica, ensinar a nossa criança a ter controle sobre as suas paixões. Ela pode ser apaixonada pelo que ela quiser, mas ela precisa ter controle sobre as paixões dela, desde que não interfira na educação e na gentileza para com o outro, né? Quinta dica, ensinar a nossa criança a ter respeito acima de tudo. Nós somos diferentes, não temos obrigação de pensar igual, e não precisa ser assim. Imagina que chato seria, né? Se todo mundo pensasse da mesma coisa. Então, que bom que a gente pensa diferente, e apesar da gente pensar diferente, a gente precisa se respeitar. E a sexta dica, a gente pode conversar sobre qualquer coisa com quem a gente quiser, desde que a gente tenha diplomacia. Saiba como, quando e onde falar, né? Principalmente como falar. A gente pode falar o que a gente quiser, mas da maneira adequada, da maneira gentil, com respeito, com educação, e aí tudo vai funcionar bem. E aí a gente pode falar sobre futebol, sobre política, sobre religião, sem problema nenhum, que a gente vai continuar se respeitando apesar das nossas diferenças. Perfeito, Carol, perfeito. Essas dicas são mágicas, são assim, ó, é a cartilha para criar pessoas assim, né, que vão saber lidar com essas paixões e vão sim poder ser pessoas que vão poder sentar em qualquer mesa e conversar respeitando e sendo respeitadas. É isso aí. Então, a gente espera então ter conseguido contribuir com a paternidade dos pais e mães que nos acompanham, né? A gente está aí agora prestes às eleições municipais, né? Então é um assunto bem interessante, talvez, da gente já trazer para as nossas crianças, e a gente sempre então entender que a gente tem que fazer isso com diplomacia. Então, se esse conteúdo foi bom para você, te inscreve nas nossas redes sociais, lá tem bastante outros conteúdos também, e no nosso canal os vídeos estão completos lá, então os pais podem acessar. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, então tem essa oportunidade, e acessar os outros conteúdos todos, então, que estão lá à disposição, e semanalmente a gente vai postando, então, mais conteúdo e mais reflexão, que vai ajudar, então, nos ajudar, como nos ajuda, ajudar os outros pais também, os demais pais que estão aqui conosco nessa rede, a melhorar e qualificar cada vez mais a nossa paternidade. Feito, então, um grande abraço e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.